Cristo morrera numa cruz ou numa estaca? Pois bem, existem alguns grupos religiosos que dizem que Cristo ele não morrera numa cruz como nós estamos acostumados, né, a vermos nos filmes, por exemplo, mas que Cristo morrera numa estaca. Será que isso procede? Não procede? Em que eles se baseiam para dizer tal premissa? Pois bem, alguns dizem até que a cruz é uma invenção posterior da igreja e tem a ver muito com o símbolo utilizado pelo paganismo, ao qual fora associado ao cristianismo. Mas será que isso é verdade? Vamos tentar entender essa situação. Pois bem, no Novo Testamento, de fato, o que está escrito ali em grego é a palavra stauros. E literalmente, stauros significa poste ou estaca. É fato. No literal, a palavra stauros significa poste ou estaca. Mas nós precisamos compreender algumas coisas. Tal prática, ela veio ali veio sendo praticada, começou com os assírios e os persas. E de fato, stauros era uma estaca ao qual eles empalavam a vítima, ou seja, eles colocavam, era uma estaca cravada no chão, onde o corpo era transpassado e deixado ereto, ou seja, o corpo era perfurado, o corpo da vítima era perfurado por uma estaca. Os persas, eles começaram a mudar um tanto quanto essa situação. Eles, com o passar do tempo, eles começaram a não mais empalar a vítima ou perfurar a vítima. Eles começaram a pendurar a vítima na estaca. Ao invés de empalar, eles penduravam a vítima na estaca. Os romanos, com o passar do tempo, eles também adotaram tal prática. Só que eles foram indo um pouco mais além. Eles foram aprimorando a situação. E eles, ao invés apenas de pendurar a vítima na estaca, eles incluíram uma parte horizontal chamada patíbulo. Nós acreditamos que Cristo, quando ele passou ali pela via crucis, ele estava carregando o patíbulo, ou seja, a parte horizontal da cruz e não a parte vertical, a estaca. Os romanos, eles foram acrescentando e incluindo. É fato que no Novo Testamento está dizendo estaca, mas com a evolução os romanos foram acrescentando, outras partes naquela estaca como o patíbulo, e a cruz foi tomando formas de T, por exemplo. E nós podemos comprovar isto com historiadores da época. Flávio Joséfo, por exemplo, era um historiador ao qual ele falava que os romanos eles usavam vários tipos de cruzes, e nós podemos compreender e entender que a cruz ela era em forma de T, a cruz ela era em forma de cruz, a cruz, alguns eram crucificados de cabeça para baixo, como nós vemos o caso de Pedro. Então, embora no literal, no grego original, esteja escrito stauros, que significa poste ou estaca, no tempo dos romanos, essa forma de crucificação, ela evoluiu, podemos por assim dizer, para uma forma também incluindo o patíbulo e usando a forma horizontal, e Cristo fora crucificado assim, atestando até historiadores bem conhecidos da época, como Flávio Joséfo. Então Cristo, de fato, morrera numa cruz, e não é uma invenção posterior da igreja, feita por Constantino, mas algo que ocorreu, inclusive sendo relatada por Flávio Joséfo.